Olá, povo de Deus, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, 16 de outubro de 2021. Nossa leitura de hoje é a partir de Romanos 4, 13, 16 a 18 e de Lucas 12, de 8 a 12. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos, escrita pelo apóstolo quando ele estava em Corinto, no inverno dos anos 57 e 58, prestes para partir para Jerusalém, de onde ele esperava dirigir-se a Roma e de lá à Espanha. Mas não foi ele que fundou a igreja de Roma e dela ele tinha poucas informações sobre a sua situação. Talvez por meio de pessoas como Áquila. As raras alusões de sua carta deixam vislumbrar uma comunidade em que os convertidos do judaísmo e do paganismo correm o perigo de fato de se desentenderem. Assim, para preparar sua chegada, ele acha útil enviar por meio da diaconisa Febe uma carta em que expõe sua solução do problema judaísmo-cristianismo, tal como ela acaba de amadurecer devido à crise com as comunidades da Galácia. Por isso que vemos na carta aos Romanos o mesmo tema da carta aos Gálatas, mas muito mais bem tratado, de forma mais sistemática e serena. Pela insistência de Paulo no tema da justificação pela fé e não pelas obras, é possível deduzir que o grande problema entre judeus e pagãos convertidos para o cristianismo era exatamente entre as tradições judaicas e a cultura pagã. Daí que a gente entende a forte oposição que Paulo faz entre Cristo, justiça de Deus, e a justiça que os homens pretenderiam merecer por seus próprios esforços. A cultura e a religião judaicas colocavam confiança absoluta na lei, o que para Paulo se tornava um grande obstáculo para entender e acatar a liberdade que vem de Cristo. Para Paulo, a lei de Moisés, em si boa e santa, fez o homem conhecer a vontade de Deus, mas sem lhe dar a força interior de cumpri-la. Assim, o que ela conseguiu foi apenas fazê-lo tomar consciência de seu pecado e da necessidade que tem do socorro de Deus. Ora, este socorro, inteiramente gratuito, prometido outrora a Abraão antes do dom da lei, acaba de ser concedido em Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição operaram a destruição da antiga humanidade, viciada pelo pecado de Adão, e a recriação da humanidade nova, da qual ele é protótipo. Ou seja, depois de Cristo, não precisamos mais de Abraão, e muito menos da lei de Moisés. Lucas 12, de 8 a 12. Disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Podemos continuar nossa reflexão sobre a exortação de Jesus aos discípulos. Não tenhais medo. Porém, aqui Jesus faz uma promessa a eles. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Sabemos que a raiz da palavra testemunho é, em grego, martiria. Portanto, dar testemunho de Jesus é estar disposto a dar a vida por ele. Claro que quando o evangelho foi escrito, Jesus já tinha sido martirizado e os discípulos começam a entender que o destino deles poderá não ser diferente. Outro problema que as comunidades enfrentavam, sobretudo nos períodos mais fortes de perseguição, era a deserção de muitos cristãos. Esse é um problema que vai se estender nos 3 primeiros séculos. Cada vez que a perseguição recrudescia, muitos cristãos negavam sua adesão a Cristo para poder salvar suas vidas. As comunidades reprovavam de maneira muito dura tal comportamento. Aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Confundir o Filho do Homem, não o reconhecendo como Filho de Deus, era possível. Alguns não o reconheceriam mesmo, mas a função do Espírito Santo é esclarecer tudo o que Jesus disse e fez. Tudo o que ficou sem ser entendido, com o Espírito Santo, passará a ser esclarecido plenamente. Porém, para que o Espírito Santo atue em uma pessoa, é preciso abertura de coração e de mente. Acontece que há pessoas que foram se enrijecendo na vida e não se abrem mais para nada. Há pessoas totalmente envenenadas por suas próprias ideias e são incapazes de se deixar questionar por algo novo que surge em sua vida. Aí não tem como o Espírito Santo atuar, pois encontra a porta trancada. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Essa era a confiança que os discípulos foram adquirindo ao longo da caminhada, mesmo vivendo sob a perseguição. É impressionante constatar que a perseguição serve de fonte de empoderamento para os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Igreja perseguida, igreja fortalecida pelo fermento do reino. Igreja de mártires tem sua unção no sangue de tantos irmãos e irmãs. Essa é a verdadeira igreja de nosso Senhor, que não faz concessões e nem se vende, mas, mesmo sendo levada aos tribunais, mantém-se firme e em pé de testemunho. Um beijo no seu coração.